Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer então passo a passo para vocês dessa caixinha aqui, ó, de chuva de amor, que na verdade é chuva de arroz, né, para os casamentos. E olha só que bonito que fica o efeito do vinil no craft, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse passo a passo, como que faz o corte, duas formas de fazer o corte do vinil na silhuete e depois como a gente faz aqui a aplicação, tá? Vou deixar o molde aí disponível para vocês e vambora? Então vamos lá, gente. Eu já tenho aqui o projeto que nós vamos utilizar, vou disponibilizar aí para vocês. Aqui primeiro é a caixinha, tá? Que nós vamos cortar e eu nessa opção coloquei num papel craft, porque eu gosto muito do craft. Diversas vezes eu já falei que para mim o craft ele é como se fosse o jeans da papelaria, porque ele combina com todas as cores e na maioria das ocasiões. E aí, então, eu vou fazer o corte dele no craft. Vocês vão observar que algumas linhas, elas estão em vermelho e outras em azul. Por quê? Porque as linhas em azul, eu vou fazer, então, um vinco, que é o que nós chamamos de meio corte, ao invés de fazer esse tracejado. Nos outros lugares eu mantive o tracejado porque nesses lugares nós vamos fazer a dobra ao contrário. E aí, se eu tivesse feito o vinco, como já houve uma ruptura ali da fibra do papel, ele tende a descascar se a gente faz essa dobra ao contrário. Então, eu prefiro manter o vinco. Só aqui na parte da frente, nas laterais, e nesses lugares onde eu vou fazer a dobra ao contrário, eu mantenho então o tracejado, tá? E aí para configurar então o corte, eu venho aqui na opção enviar e venho aqui na opção de corte por linha, ação por linha, que daí ele vai me permitir uma configuração diferente para cada cor de linha. Aqui no azul eu já coloquei o vinco, que eu já tenho essa configuração salva no meu computador. Só vou mudar aqui então para a lâmina Roquette, porque a lâmina que eu estou utilizando é a lâmina Premium, tá ok? E aí aqui então no vermelho eu preciso então adicionar uma configuração para o papel craft, que eu ainda não tenho nesse computador. Venho aqui então nessa reticências, vou colocar aqui ó, mais... Primeiro eu nomeio, então, ó, craft 200 gramas. Aqui, então, vou colocar o que eu utilizo, lâmina 4. A força é o que antigamente a gente chamava de espessura. Como eu já estou utilizando o Studio V4.1, ele já vem com essa nomenclatura diferente. Então, antigamente estava como espessura, agora vai aparecer como força, tá ok? Então, a força eu posso colocar aqui 30. E aqui em passos é o que antigamente nós tínhamos a opção de corte duplo. Agora eu posso dar um número maior de passos, ou seja, de cortes no mesmo trabalho. Então, se eu quero 2 passos, que daí é o antigo corte duplo, é só colocar aqui então 2 passos. Se eu colocar 3, então ele vai fazer um corte triplo. Corte quádruplo e assim por diante. Lógico que a gente sabe que assim, dificilmente a gente vai utilizar um material que tenha necessidade de cortar tantas vezes assim, mas hoje nós temos essa opção, ok? O craft, como eu já disse várias vezes também, utilizo sempre o corte duplo, então vou colocar aqui, ó, 2 passos, tá? Então, vou manter essa configuração para poder cortar o craft. E aí eu venho aqui na opção salvar e fecho aqui em cima. E aí agora eu procuro então essa configuração aqui embaixo, ó, na opção do vermelhinho, vem aqui, ó, craft 200 gramas, e eu já adicionei aqui para poder fazer esse tipo de corte. Venho aqui e coloco a lâmina Roquette, ok? Agora, então, vou voltar lá para o design. Essa caixinha, então, vou deixar aqui do lado. Ela já está configurada certinho para a gente cortar, só para a gente não perder muito tempo no passo a passo, até porque a parte de corte vocês já viram aí bastante, tá? Só depois a parte do corte do vinil que eu vou mostrar, para já dar algumas dicas aí de como cortar o vinil com base de corte e sem a base de corte. E aí, aqui, então, ó, tem a parte do que nós vamos cortar com o vinil, vou deixar aqui do lado para vocês poderem ver melhor. Lógico que daí depois na hora de cortar eu vou colocar ou então para o corte normal, ou então colocar uma cor de linha aqui nesses materiais para poder cortar, mas eu deixei aqui do lado para a gente poder visualizar quais cores de vinil que nós vamos fazer então esse trabalho, tá? Aqui, ó, nessa escrita eu vou lembrar vocês que vocês devem se atentar a isso, eu vou reescrever isso daqui na mesma fonte que eu fiz, tá? Chuva de amor. Vou selecionar aqui, o nome dessa fonte é Sacramento, Sacramento, ok? E aí vocês vão observar o quê? Aqui nesse momento eu posso, por exemplo, aumentar aqui, ó, que foi o que eu fiz no meu trabalho aqui, ó, eu aumentei um pouquinho a palavra amor e diminuir aqui o espaçamento entre as linhas, ó, a palavra amor eu posso aumentar até um pouquinho mais, vou colocar aqui, ó, 90. Mais ou menos, tá? Para poder ficar igual. Só que daí vocês vão observar que como ela é uma letra cursiva, se eu não fundir as letras, ela vai ficar aqui, ó, em todas as junções, a silhuete vai cortar também. Então, como não é isso que a gente quer, porque a silhuete, na verdade, ela não entende que está escrito chuva de amor, ela entende que tem um conjunto de letras aqui,
um C maiúsculo, um H, um U. Então a gente precisa fundir para que na hora de cortar não fiquem essas emendas. Então é só a gente selecionar aqui e vem nessa ferramenta aqui em cima, fundir, ou vem aqui na opção modificar, fundir. E aí olha só o que vai acontecer. Mesmo assim, essas peças ficarão soltas porque elas não estão interseccionadas com o resto das palavras, mas aí não tem problema, é só selecionar tudo aqui, botão direito, agrupar, ok? E aí a gente posiciona aqui junto com esses adornos aqui. Eu ensinei vocês a fazer esse processo porque óbvio que vocês ficam aí à vontade para mudarem a frase, para colocarem inclusive de repente o nome dos noivos e usarem aí para outras oportunidades, para outras temáticas. Mas aí, como é importantíssimo na hora de cortar o vinil a gente fazer esse processo de fundir as fontes, né, de fundir a letra quando ela é cursiva, então por isso que eu fiz questão de mostrar esse passo aqui para vocês, tá? Então agora eu vou dispor aqui dos materiais para a gente poder cortar esses coraçõezinhos aqui. Nós vamos cortar então num vinil turquesa e esse daqui branco nós vamos cortar também num vinil branco. Então o que eu vou fazer? Sempre coloco aqui ó, um quadrado, né, um retângulo em volta dos recortes, porque daí eles vão me facilitar na hora de poder depilar. E aí é só selecionar aqui e posicionar para a gente poder cortar, ok? Vamos lá cortar então? Para cortar o vinil, não necessariamente a gente precisa da base de corte. Tanto que com essa facilidade eu consigo cortar até 5 metros direto de vinil usando ele em rolo como esse daqui, tá? Então, como eu não preciso de base de corte, eu só preciso ajustar aqui então os meus roletes. O que eu vou fazer? Aqui, ó, como vocês podem observar, esse rolete ele passaria aqui em cima do vinil, mas desse lado, ó, o rolete ele tá distante do vinil. Eu preciso então ajustar o meu rolete. Tá? Essa daqui é a silhuete Camel 3, então o que eu preciso fazer para ajustar o meu rolete nela? Primeira coisa, eu venho aqui, ó, abaixo a chavinha, e aí aqui tem uma travinha, eu venho destravo, e aí eu consigo então movimentar o meu rolete, tá? A partir do momento que eu destravo, eu consigo andar com ele aqui dentro desse eixo. Então, posiciono aqui meu rolete, fecho a travinha de novo e abaixo a chavinha aqui. E aí eu consigo então agora, ó, os dois roletes passarem por cima do meu vinil. Vem aqui, ó, carregar. A minha lâmina, eu já estou com ela posicionada na posição 1, na lâmina 1, que é a posição que a gente usa para cortar o vinil. E aí eu vou cortar, então, aqui o detalhe dos coraçõezinhos primeiro, tá? Vou colocar aqui, então, agora no estúdio para cortar. Agora eu vou descarregar. Então, olha só o que vai acontecer. Aqui agora, ó, com a ajuda do gancho, na hora de depilar, olha só, cortou o vinil e não cortou o meu liner. Então, por isso que eu não preciso, ó, da base de corte para cortar ele quando ele está em rolo. Já vou deixar aqui, então, separado, que esse daqui vai ser uma das partes do meu projeto. E aí, então, vou mostrar, então, uma outra opção, que é quando a gente tem um pedaço pequeno de vinil, como o branco, que eu vou cortar, eu tenho ele só em um pedaço pequeno, aí sim eu uso a base de corte normal. Então, eu venho aqui, coloco ele na base de corte, aproveito aqui, ó, quem tiver esse rolinho aqui é bem legal usar pra poder fixar ele bem aqui na base de corte, venho aqui, posiciono a base e corto como se fosse papel mesmo, tá? Qual que é a diferença? É que quando a gente corta sem a base de corte, tem a facilidade, então, de cortar numa extensão maior, ok? Eu vou colocar agora pra cortar, então, a parte branca. Enquanto isso, a gente volta lá pra poder fazer a montagem do projeto, ok? Então, vamos lá, gente. Agora, com todas as peças prontas, eu já tô aqui com a minha caixinha pronta. Inclusive, eu já colei aqui a lateral dela, tá? Só colei a lateral, vou deixar ela aqui do lado. E aí, agora, então, eu vou fazer a transferência do meu material pra essa caixinha. Aqui, ó, esse vinil que eu já tinha recortado, eu já depilei a maioria dele. Só deixei aqui algumas partezinhas, ó, com a ajuda do ganchinho da silhuete, a gente vem aqui e depila os excessos de vinil. Então, por exemplo, aquelas partezinhas que tem entre as letrinhas, são as partes que não fazem parte do projeto. A gente vem aqui com o gancho da silhuete e consegue tirar, tá? Então, ó, aqui, ó, já tô com todo o material depilado. E aí, agora, pra transferir esse material, eu vou precisar, então, da ajuda desse daqui, que se chama máscara de transferência ou mídia de transferência. Esse daqui, ele parece como se fosse um contact, tá? Parece como se fosse um vinil transparente.
Tem um outro que ele parece também como se fosse uma fita crepe, só que maior, né, em rolo. Pra que ela vai servir? Porque eu vou colocar ela aqui, ó, pra conseguir transferir esse vinil pra esse material e depois desse material poder levar, então, pra nossa caixinha. Aqui, ó, pra poder fazer a aplicação, eu tô usando uma dobradeira, que daí você pode usar aí também, alguma espátula que você tem em casa. O ideal mesmo é a espátula de feltro, tá? Só que dessa vez eu não vou usar a espátula de feltro pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer aí com outras ferramentas que vocês tenham em casa, ok? Então, aqui, ó, depois que eu coloquei, ó, passei, o material vai ficar todo aqui na minha mídia de transferência. E aí, eu venho aqui pra poder aplicar na minha caixinha, só centralizar. E aí, o que acontece, gente? Principalmente porque são pedacinhos muito fininhos, pequenininhos, e também porque a aderência no papel é um pouquinho diferente, tá? Por exemplo, no vidro é muito mais fácil da gente fazer a aplicação, porque o vinil ele já adere com uma facilidade muito grande. Aqui no papel a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, a gente tem que passar bastante para que o vinil ele fixe bem no papel, para depois a gente começar a tirar, tá? Então, ó, venho aqui puxando pelo cantinho. E olha que legal. Ó, aqui, por exemplo, não tá soltando? Volta, dá mais uma pressionadinha. E tirando sempre devagar, gente. Porque como são letras muito fininhas, a gente tem que tomar cuidado pra, ó, tá vendo? Na hora de tirar, não acabar tirando algum pedacinho de vinil junto. Ó, ali em cima saiu, eu volto pra colocar ele no lugar, ó. Ainda com o liner preso. Aqui embaixo a mesma coisa. E aí, sempre que você vê aqui que não tá soltando o vinil, aí você vem dar mais uma pressionadinha pra poder, ó, no final sair tudo. Quer dizer, ficar todo o vinil aqui no nosso projeto, tá? Aqui, ó, tá vendo na hora de tirar? Eu acabei no final tirando com um pouquinho de pressa, essa parte aqui ela não fixou direito. Aí vem aqui, ó, ajeito ela e coloco ela certinho aqui pra ela poder colar no meu papel, ok? E aí, gente, olha só, essa parte aqui já tá prontinha. O que eu vou precisar fazer agora? Fazer agora a transferência dos coraçõezinhos. Mesma coisa, venho aqui, mídia de transferência, coloco aqui em cima. Por que eu coloquei um coraçãozinho distante do outro, colocando essa parte aqui como se fosse um desperdício, vamos dizer assim? Porque daí eu já coloquei na distância certinho para poder posicionar eles aqui na lateral. Então, olha só, quando eu colocar aqui, ó, os dois já vão ficar aqui certinho. Mas vocês têm a opção de fazer aí eles separadinhos e depois colar um a um. Que assim eu acho que fica muito mais fácil pra gente poder posicionar eles aqui de forma certinha, ó, de ficarem na mesma distância certinho, tá? Então, venho aqui, aperto aqui e venho tirando devagarinho de novo, ó. Olha que lindo, gente. Agora é só fechar, então, o fundo da caixa. Aí, só aqui embaixo no fundo que eu vou passar um pouquinho de cola. Não precisa passar muito, mas eu gosto de passar ela espalhadinha, que daí depois, ó, só vem aqui, posiciona, segura um pouquinho. Assim, pra ela poder colar no fundo. E aí, aqui em cima, olha só, quando a gente faz isso aqui, ó, quando eu fecho ela, aí eu já venho e já consigo dobrar, tá? Quando eu faço a dobra, já venho aqui também com a minha... Aqui eu tô usando cordão encerado, tá? E vocês vão usar aí o material que vocês quiserem. Pode ser uma fitinha de cetim, uma fitinha de sisal, enfim. O que vocês acharem que combina mais aí com o projeto de vocês, ok? Só tirar a pontinha aqui. Lógico que nesse momento vocês já vão ter colocado aqui dentro um saquinho de arroz, né? Nesse caso eu não vou colocar porque não precisamos fazer um passo a passo de como colocar o arroz dentro da caixinha, né, gente? Ó, faço um laço bem bonitinho. Venho aqui, corto o excesso. E, olha só, temos aqui a nossa caixinha pronta, tá? Então, gente, essa daqui foi uma dica de uma caixinha pra
chuva de arroz, chuva de amor, né? Como o pessoal preferia aí falar, que agora tá super na moda nos casamentos. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aí uma mensagem pra gente. E fico aí à disposição de vocês, tá? Super beijo, gente. Até o próximo passo a passo. Tchau!